Socorro, temos ouvintes ligados com a gente? Temos, professor, bastante ouvintes, todos querendo aí ganhar o livro do nosso querido Hugo Saraiva. Vamos lá, então. No nosso WhatsApp, a gente tem, como sempre, o nosso querido Raimundo Pinto, né, que mandou, inclusive, uma foto aqui do nosso estúdio, aqui com o print da tela. O print aí da apresentação aqui no nosso canal. Temos também o Josimar, que ele dá o seu bom dia, né, a equipe do apito inicial. Bom trabalho a todos da Rádio Universidade FM. Parabéns ao escritor Hugo Saraiva pelo livro. E ele diz que quer participar sim do sorteio do livro. Está ansioso aí para ganhar. E aqui no YouTube, né? Hoje tá chique, estamos chique. Ó, Victor Neves, boa Hugo, parabéns. Arthur Oliveira, parabéns, professor Hugo. Miguel Coelho, oi. Wendel Santos, oi. Pessoal, sintético, né? Oi. O Wendel Santos nem... Oi e mais uma orelha. Tá Tô ouvindo. Só ouvindo oi. Renato Barros, oi. Vitória Cristina, oi, Hugo. Renato Barros, parabéns pelo seu novo livro, gostei muito. O Diego também, carinha de felicidade. O Vitor Neves diz que o livro do Hugo é incrível, e é mesmo. Não só esse, todos eles. A obra do Hugo é incrível. Enfim, hoje está bem concorrido. Continue participando da promoção não só do livro, como também dos ingressos para a Copa Vozes da Amazônia. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o evento. Bom, chegou a hora, vamos conversar sobre o novo livro do Hugo Saraiva, Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, no quadro Memórias do Esporte. Memórias do Esporte. Estamos aqui recebendo o historiador, o educador físico, o pesquisador Hugo Saraiva, nos dando aqui o privilégio de sua presença pela primeira vez de muitas no Apito Inicial 106, que é o nosso colaborador. Você escuta toda semana depoimentos, gravações que fazem parte do acervo da pesquisa do Hugo com jogadores antigos do futebol maranhense. Boa parte desse material e outros materiais tantos que ele pesquisa, ele transforma em livro. Hugo, muito bom dia mais uma vez, seja bem-vindo ao Apito Inicial. Fale um pouco aí sobre este novo trabalho, o que ele traz de diferente em relação aos anteriores. Primeiro, obrigado pelo espaço, obrigado por estar aqui, né? Só antes de falar do livro, eu poderia dar um recado? Claro! Porque eu vim direto de uma aula de beach tênis com meus alunos do Colégio Cônego Carvalho. Eu tirei aí o meu feriadão para trabalhar um esporte diferente com eles, né? Eu gosto de fazer essas coisas diferentes de escola pública, né? Beach tênis, slackline, capoeira, taekwondo. Eu gosto de fazer um monte de coisa bacana que fuja do habitual na escola pública. Eu estava lá na Arena VIP da Coab, então vim direto de lá, né? Então deixar um abraço para todo mundo do Colégio Cônego Ribamar Carvalho, ali na Coab, uma das melhores escolas. Hoje é uma escola de referência lá na Coab, né? Tanto que tem muito aluno de outros bairros, bem longe inclusive, que vão estudar lá. Então, um abraço a todo mundo, direção, alunos e das outras escolas também, né? Eu trabalho no Zona Rural, a rapaziada aqui do Saraiva Filho também mandando aqui o WhatsApp para mim, tô assistindo, então todo mundo aí sinta-se abraçado e representado. Meu livro, o quinto, que é o Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias. O que é o livro? É um compilado de 94 histórias que eu reuni dos livros de Sampaio Corrêa, Motoclube Maranhão, do último livro que é o Almanaque dos clubes menores, né? Que foi um livro que teve assim, uma resposta muito boa, e também de alguns textos do meu blog, do meu podcast, né? Tem muita informação. Então, para fechar o livro, é um trabalho muito de quase que uma tapeçaria, porque às vezes tem uma informação aqui num blog, num áudio, vai pegando ali até formular o texto. Então, é um trabalho realmente muito complicado, trabalhoso mesmo, mas graças a Deus o resultado é bem satisfatório, principalmente pelo depoimento que eu tenho das pessoas, né? Ler o livro, um livro muito gostei, bacana, parabéns. Então essa é a melhor parte, com certeza. Socorro. Você falou aí que são recortes aí da história do futebol maranhense. 94, né? Histórias. Isso. Você também falou que é uma coxa de retalhos. Eu queria saber de você, Hugo,
Esses recortes, essa coxa de retalhos, tem uma cronologia? Sim, ou você sim. pegou aleatoriamente? Não, Conta aí pra gente um pouquinho. Todos estão em ordem cronológica. Assim, na verdade, foi até bem lembrado, eu conto aqui sobre a criação do Santa Isabel, que já é extinto, o estádio Santa Isabel, que hoje é ali o Sejol e a Universal. Perdão. Falo sobre a criação do Nilzinho Santos e do Castelão. Então, para identificar assim, o leitor, às vezes leitor novo, não tem noção do que foi o Santa Isabel, então eu coloco a história dos 3 estádios de futebol, né? E aí eu começo de ordem cronológica, da década de... Tem conta ali da década de 20 até... O último vai 2009, que foi aquele 11-0 do Chapadinha, o escândalo que rodou o mundo. Tem inclusive notícias aqui de sites de vários lugares do mundo noticiando esse escândalo, né? Foram 11 gols em 11 minutos. Então, tudo que está aqui está em ordem cronológica mesmo. Certo, Hugo. E dessas 94 histórias, tem alguma especial para você? Conta aí pra gente. Me perguntaram ontem. Eu sei que já te perguntaram muito sobre isso. Não consigo pegar uma história em específico. Tem muita. As que estão aqui, todas eu achei interessante colocar, pelo menos nesse primeiro momento. Outras eu guardo para o segundo livro, que eu, se Deus me permitir, eu lanço no próximo ano. Então... Oba, tá bom? Então, todas as que estão aqui, tá bom? São histórias que eu acho que couberam para esse primeiro trabalho. Eu posso selecionar algumas assim interessantes, como por exemplo a excursão dos clubes maranhenses para fora na década de 70. O Ferroviário excursionou a Colômbia, numa época de guerra civil na Colômbia. O Maranhão, em 84, salvo engano, 85, foi para a África, né? No momento também de guerra civil lá na África. Eu tenho a passagem da seleção brasileira aqui para o São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa, a seleção da Argentina Olímpica também aqui em São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa, a seleção da Argentina Olímpica se preparando para o pré-olímpico, né? Então veio excursionar pelo Nordeste, passou por Imperatriz e São Luís, Rivelino, jogando pelo Sampaio Corrêa, Roberto Dinamite pelo Moto, Garrincha pelo Motoclube, Vavá, o Leão da Copa, também jogando pelo Maranhão. Enfim, passagens de personagens ilustres pelos nossos clubes. E aí tem armações de campeonato, né? O Paulo também, ele mexe com futebol, ele sabe como é que funciona aqui. Teve muita armação de campeonato. Às vezes a federação ela deixou intencionalmente de funcionar para que não chegasse um ofício, para que o jogador pudesse atuar. Enfim, tem muita história de armação, mas que, claro, ninguém é citado. Muitos desses assuntos eram de domínio público, em arquibancada, mas não eram tocados, né? E agora ele está no livro. A gente acha, muitas das vezes, Pelé teve o privilégio de ter sido expulso e voltou a campo. Não, aqui no Maranhão também. Teve o Pepe, que era um jogador do Moto na década de 40, 50. O árbitro expulsou, a torcida invadiu o campo, tirou o árbitro e o jogador voltou a campo, né? Então, são essas histórias curiosas que eu conto. Esses são alguns dos 94 contos que constam no livro. Hugo, boa parte do material dos seus livros todos, não só desse, mas dos outros, você consegue com memória oral, né? Você entrevista pessoas, entrevista personagens. Sim. Mas eu acredito que tem uma parte também que você tem que pesquisar, a chamada pesquisa documental, tem que ir atrás de documentos. Isso, exatamente. O que é mais difícil, acesso às pessoas ou acesso a documentos? Inclusive, aproveitar, tem o Tupã-Mirante está aqui, né? Ah, sim. Nosso querido Tupã-Mirante, 89, né? Tive o privilégio de colher um depoimento seu, né? Para o meu penúltimo livro, para esse aqui também. O mais complicado... eu não digo nem pela questão do depoimento oral, mas é pelo documento em si. Certo. Porque a gente, infelizmente, não tem esse hábito. Muitos dos nossos ex-dirigentes, não têm um hábito de guardar documento. Eu acho um crime. Por exemplo, um Sampaio Corrêa, um Moto Maranhão, não tem o registro de todos os seus jogos. Pois é. Durante 10 anos eu tive um clube de futsal escolar e...
a gente fez mais de 600 jogos. Se me perguntar o jogo de número 203, eu sei dizer o dia, o local, quem fez o gol, tudo, né? Estritamente tudo. E a gente vê aqui em São Luís os dirigentes não ter esse hábito. Então, o mais complicado foi ter documento mesmo. Socorro. Era a pergunta que eu ia fazer, como é no a caso, pesquisa em si, né? né? A pesquisa, como ele conseguiu. Mas eu vou perguntar para ele, como foi esse processo para você, Hugo? Foi um processo complicado de juntar todas essas informações? Quanto tempo levou para você materializar esse livro? Esse aqui foi o mais rápido. O último almanaque que eu fiz ano passado, dos clubes menores, né? Eu levei exatamente 10 anos para preparar. 10 anos. Esse aqui, do momento que eu fiz o projeto, do livro, tudo, demorei perto de 4 meses. Porque a grande parte das histórias estavam prontas, eu revisei, atualizei muitas dessas histórias. E algumas novas, num período aí de 2 anos eu vinha trabalhando em recolher material, né? Mas o mais complicado foi pegar as histórias e unir com o que eu tinha em depoimento, em material no meu blog, mas tudo partiu praticamente dos primeiros livros, Sampaio Moto Maranhão. Ali o grosso das histórias está nesses 3 primeiros livros e algumas do último almanaque. Mas para juntar foi tecnicamente fácil, mas muito aqui eu não pude colocar nesse livro, porque senão ele ia ficar extremamente volumoso e encarecer um pouquinho mais. E foi aí que eu pensei numa segunda edição que vem para o próximo ano. Ah, tá. Então já tem um 6º livro. Ah, sim. Não que aí eu conto, inclusive, por exemplo, de uma forma até breve, eu vou contar sobre a fundação do Sampaio Moto Maranhão, vou falar sobre a sede, que não entrou aqui. Aqui eu falo sobre a criação, o processo de criação dos hinos de Sampaio Moto Maranhão. Ah, muito bom. Mas eu não foquei agora, vou pegar todo esse conteúdo, vai para o 2º livro. Hugo, para a gente encerrar, hoje, com toda a trajetória que você já construiu, desde o primeiro livro, né, que foi o livro do Sampaio, não foi o primeiro? Isso, o do Sampaio, 2011, ou seja, são já 13 anos, quase 14 de publicações, pesquisa certamente até antes. Então, nessa trajetória toda, hoje você já recebe material espontaneamente, ou seja, você já não precisa correr tanto atrás, as pessoas já sabem que você é um pesquisador e já, tem um material aqui bacana, vou mandar para o Hugo. Isso já ocorre com você? Já, eu estou num grupo, talvez seja o maior do Brasil, né? Do mundo, aliás, que aqui é uma rede, né? Não, mas aqui é uma ramificação do que é lá fora, o grupo do Brasil de pesquisadores do futebol. Legal. Né? E agora, inclusive, agora há pouco, eu até estava, enquanto a gente estava aqui falando, chegou um pesquisador aqui de São Paulo, Taubaté, perguntando sobre deixa eu ver aqui, Duque de Caxias, o Duque de Caxias Atlético Clube ou Esporte Clube Duque de Caxias, de Laô Salviato de Taubaté. Então, às vezes eles mandam foto, muito que está no meu blog, inclusive é material do que eles mandam, né? Mas também muita pesquisa minha, né? Mas graças a Deus hoje eu tenho uma ajuda, assim, vamos falar, as pessoas já me passam realmente material. Certo. Mas também muito é pesquisado. Eu tenho um acervo muito grande que não está ainda nem no blog. Eu tô com um projeto num dos livros que ainda não concluí, que é um livro sobre a vida do Hamilton. Sim, o centroavante do centroavante, né? Que eu peguei pesquisas de historiadores de Recife para falar sobre a passagem dele pelo Santa Cruz, do Pará, né, no início na Tuna Luso. E é um livro que ainda vou finalizar e que futuramente vai ser lançado. Maravilha, viu? Parabéns, Hugo, por esse trabalho de fôlego, super necessário. A gente tem exato, é tudo. O Hugo se vira, não tem negócio de incentivo, né? Não, os dois últimos, os 3 primeiros tive patrocínio, Sampaio Moto Maranhão, corri atrás. Os 2 últimos foi do bolso mesmo, pela vontade de deixar um registro aí para a torcida. Então, onde encontrar o livro, como comprar, quanto é o livro? Fala aí para os nossos ouvintes. Tá, o livro, eu fiz uma tiragem um pouquinho acima do último almanaque, né? E assim, para minha surpresa, acho que todo livro que eu lanço tem uma surpresa nova. Por exemplo, vou retroagir aqui na conversa, o livro do Moto, que eu lancei em 2012.
Eu lancei que hoje não é mais São Luís, Faculdade de São Luís, que é Pitágoras, ali no... Não, Estácio. Estácio, exatamente. Ali na Fabril, todo aquele ambiente, né, por ter sido próximo ao campo do Motoclube, Santa Isabel, tudo, então lancei ali. E num evento que duraria 3 horas, né, meia hora não tinha mais livro. E aí eu tive que mandar uma pessoa lá na minha casa buscar mais uma caixa, que aí já ia para as livrarias no dia seguinte. Então, assim, todo livro é uma experiência bacana de resposta do público. Este aqui eu mandei fazer uma quantidade maior do que o último almanac. E antes do dia 10 de outubro, que no caso foi quinta-feira, né, que foi o lançamento do livro, quase 70% dos livros já estavam vendidos. Porque eu não podia segurar, né? O cara queria, tinha pesquisador, tinha gente de fora, e aí já foi na venda. Agora, uma das livrarias ontem, na sexta-feira, ontem, ela ligou, ó, já tá esgotando, provavelmente não vai passar o domingo aqui. E aí eu já vou ter que tentar, assim, às pressas, conseguir na editora lá uma segunda tiragem, porque realmente a resposta foi muito boa. Quem interessar ter o livro, o Almanac do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, ele está vendo em apenas 2 locais. Onde? Na livraria Vozes, na Rua do Sol, né, que está desde o meu primeiro livro, né, ela faz a venda do meu livro, né, que é uma mão na roda, porque... Uma parceira já, né? Porque ela despacha para todo o Brasil, né, eu não teria nem como fazer esse trabalho de enviar o livro, por conta de que eu também trabalho em escola do estado, município, né? Então na livraria Vozes, na Rua do Sol, eles também entregam para todo o Brasil, e na livraria dos escritores maranhenses, que é a MEI, no São Luís Shopping, tá? Então somente nesses 2 locais, todas as 2 livrarias ambas, né, elas despacham para qualquer local do Brasil, e talvez até fora do Brasil, como já tive caso de livro que foi para fora mesmo. Vamos lá, Hugo, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Um pouco do horário. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, um trabalho de fôlego importantíssimo, necessário. Nós costumamos ter pouca preocupação com a memória, não só do esporte, mas de uma forma geral nesse país. E o seu trabalho é extraordinário, necessário, e como você falou, ainda está no início, tem muita coisa ainda, muito material que vai ser transformado em livro, não é isso? Exatamente. Muito obrigado. Bom, e o livro, quem levou, Socorro? O novo livro do Hugo Saraiva? Foi o querido Josimar. Parabéns, Josimar. Você foi o grande sorteado aqui do nosso sorteio aqui do livro do Hugo Saraiva. Aí no caso do Josimar, ele passa aqui na rádio durante a semana, em horário comercial, tá certo? Estamos com o tempo esgotado. Obrigado pela sua audiência. Este foi o Apito Inicial 106. Voltamos já com o time titular: Heraldo Moreira, Maísa Pestana, Socorro Arouche, Natália Ribeiro, no próximo sábado, aqui na Universidade FM. Vem aí o Samba Pé de Passagem com o Joel Jacinto e a volta dele, Anderson Rodrigues, para levar o samba até as 2 da tarde na Universidade FM. Até a próxima!